Paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos mais uma vez em aula, mais uma vez dentro desse episódio drástico, preocupante que é a pandemia. Nós, por motivo dessa força maior, estamos gravando mais uma aula, dando continuidade no nosso módulo, o nível avançado, Identidade Teológica, que é o estudo que nós estamos dentro desse módulo estudando. Já vimos várias formas teológicas no decorrer das nossas aulas presenciais, e esta aula, videoaula, nós vamos estar falando a respeito da teologia da história, o tempo e a revelação. Essa é a nossa aula de hoje, dando prosseguimento daquilo que a gente já vinha estudando. A disciplina que nós vamos ver, a teologia da história, é a disciplina que estuda a centralidade de Cristo no decorrer da história. E é nessa ideia de tempo, de revelação, que nós vamos estar trabalhando com os irmãos. Por um longo período da história humana, vários homens tentaram profundamente, conhecedores de muitas coisas, e eu posso até citar alguns aqui, homens inteligentíssimos que deixaram o seu legado para a história, no período medieval, Leonardo da Vinci, Copérnico e vários outros que deixaram um legado para a história. Mas o período dos intelectuais, eles passaram. Estes homens que marcaram a história com seus inventos, com suas teorias, com suas invenções, Johann Gutenberg, que inventou a imprensa e que veio depois a publicar o primeiro livro escrito, que, como nós conhecemos, que é a Bíblia. Nós podemos falar de homens no decorrer do período da Revolução Industrial, Sir Thomas Alva Edison, enfim, homens que marcaram a história. Mas todos eles passaram. O seu legado continua, mas eles passaram. E um homem que mudou a história, um homem que mudou não somente a história da humanidade, mas mudou a história de todos nós, é o homem chamado Jesus. É este homem chamado Jesus, no decorrer do tempo e do espaço, que é o estudo da nossa aula de hoje. E essa é o homem que mudou a história, o homem que nos vai mostrar uma ideia de história. É ele, Deus, que escreve a história. O historiador britânico Edward Hallett Carr, ele escreveu: estude o historiador antes de estudar os fatos. É uma frase que é perfeita para o nosso debate, e eu fiz aqui questão de grifá-la para mostrar aqui a respeito da subjetividade na historiografia e na produção teológica. E nós vamos estudar os fatos desse historiador chamado Jesus. Tem aqui uma adaptação para o cinema, que foi em 1954, da obra do Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, em francês. Quem não conhece a história do Pequeno Príncipe, que morava sozinho num planeta, o único companheiro era uma rosa. E há uma fraseologia desse personagem, que o autor do nosso livro fez questão de colocar, e eu achei ela fantástica para o objeto da nossa aula. O personagem, ele está contando história e ele vai interpelar com um outro personagem. E o diálogo que se trava é esse: boa tarde, senhor. Eu estou procurando conhecimento, disse Sua Alteza. Oh, veio ao lugar certo. Dizem que eu sou o maior historiador da história, retrucou o pretensioso e levemente atrapalhado contador de história. Desconfiado, o Pequeno Príncipe pergunta: que bom, senhor. Quem disse isso? E o interlocutor responde: eu disse, eu escrevi, eu li, está impresso.
consequentemente, é fato, é história, retrucou o historiógrafo. E agora que você está aqui, eu vou colocar você na história. O exemplo aqui, essa narrativa, ela exemplifica bem o nosso assunto. O fato, o relato de um fato, a ciência que conta o fato, tudo isso é relevante para que a gente possa entender esse período histórico da teologia. E no nosso desenvolvimento da nossa aula, o nosso objetivo é justamente esse: revisar o nosso entendimento de história. Também defender a visão bíblica, primeiramente, né, a visão bíblica, sobre o tempo, a sua brevidade e o seu fim. Porque esse tempo que nós vivemos, esse tempo, o Kairos, ele terá fim. E demonstrar que o interesse da teologia é justamente responder os anseios do homem. Lembra de um termo mineiro, de onde eu vim? Um cotô, proncovô? Essa é são questões filosóficas que até hoje o homem ainda não conseguiu respostas suficientes que possam elucidar esse mistério de onde nós viemos, o que somos, onde estamos e para onde vamos. Muito bem. Lembrando que o nosso autor ele vai estar sempre fazendo esta didática dinâmica, eu diria, uma fraseologia, uma ideia, um fato escrito, e ele já entra com questões para justamente provocar o nosso pensamento teológico. E essa metodologia é fantástica, porque traz ao aluno, traz a você, aluno do nosso curso, essa vontade de querer aprender, de querer saber, de querer ter gosto, de ter o tempero da aula ao paladar, a tal ponto que o livro, como eu disse em sala, ele é autodidático. Você tem aqui um roteiro e você vai seguindo ele, e é claro, como ele vai norteando por todo o percurso da nossa aula, ele vai abrindo novos caminhos, novos horizontes, que a gente vai descobrindo a partir do momento que a gente pega outras fontes extra-livro. E ele vai mostrar o fato histórico. Está na página aí do nosso livro, página de número 123, a lição de número 7. E essas provas, essas novas propostas metodológicas, começou na escola de análise, a compreensão do que é um fato e mudou acertadamente. A escola de análise foi um movimento historiográfico do século XX que se constituiu em torno do periódico acadêmico francês Analyse d'Histoire Économique et Sociale. Não sei se eu falei bem o francês aqui, meu francês é péssimo. E se destacou por incorporar métodos de ciências sociais à história verídica. E essa escola de análise trouxe a concepção de que o fato é uma data na linha do tempo e dá lugar ao entendimento de que isso é um histórico. O fato é um objeto histórico. A data, ele dá até o exemplo como se isso fosse um fato fosse um iceberg na história. Recentemente, ontem mais exatamente, nós estivemos aí, se é que pode se comemorar ou trazer à memória, né? Não é comemorar, é rememorar o fato trágico que aconteceu no Japão. Um fato, lembra? Um fato trágico que aconteceu no Japão exatos 10 anos atrás, que foi o acidente lá de um grande terremoto de 9,1 na escala Richter, e logo em seguida um grande tsunami com ondas de até 16 metros de altura, matou mais de 20 mil pessoas. Então essa narrativa é um fato histórico. E esse fator histórico é o que marca
é o que mostra, é o que destaca no tempo. E aqui o nosso autor ele diz que esse fato histórico é como um iceberg. A data é apenas o cume do gelo que se vê sobre a linha d'água. A maior parte que está submersa e que está sob as águas são as estruturas, as conjunturas que sustentam o fato. Até meio inapropriado, né, fazer esse correlato de um iceberg com um grande tsunami que foi devastador ali para os nossos irmãos japoneses há 10 anos atrás. Outro fator importante para nosso estudo é o tempo. O tempo. O tempo é um outro agente da história. Para a teologia da história, o tempo é o palco onde Deus faz acontecer os seus propósitos, os seus desígnios. É onde Deus faz desenrolar os seus planos. E isso dá ao teólogo de história a possibilidade de olhar no passado, ver a profecia e deslumbrar-se ou vislumbrar o futuro. Olha como é interessante nós estudarmos a teologia no fator histórico. A teologia da história é de suma importância para que a gente possa conhecer o pensamento, o que os homens, durante o decorrer de toda a nossa história, a partir de Cristo, então, né, até os dias atuais, o que os pensadores, os grandes pensadores, pensavam a respeito de Jesus Cristo. E isso é bastante significante, relevante, eu queria frisar, e pedir aos irmãos que busquem mais outras fontes. Jesus supera o historiador convencional, restrito ao tempo, e ele inspira de todas as maneiras, os homens, em todas as épocas, em todas as civilizações, e eu diria que em todos os povos. Porque essa busca do divino, essa busca do homem pela divindade, mostra em muitas culturas, ainda que de forma algumas abstratas, trazem a preocupação de gravar para a posteridade o fato histórico da divindade. Para nós cristãos, esse fator história, esse fato histórico, tempo histórico, eles são maravilhosos, são significativos. Observem que fatos históricos eles mudam totalmente o contexto histórico. Eu posso citar, por exemplo, a Reforma Protestante, o movimento pentecostal do século XVIII na Europa. São fatos que marcaram a história, que mudaram o progresso da história, mudaram o eixo central da história. Nós vemos também a Revolução Industrial, tivemos a Revolução Industrial no século XIX, e observem que esses fatos, no tempo e no espaço, eles não deixaram de omitir o realismo. Não se criou uma ficção, não se criou uma ilusão. É claro que esses ilusões e ficções, elas são pensamentos que surgem também no decorrer da história, são ideologias que surgem no decorrer da história, eu diria que até doutrinas heréticas que surgem no decorrer da história, com esse objetivo de deturpar a verdade do fato histórico. Os eventos históricos, eles não são cíclicos e o tempo tem um final. Filosoficamente, a teoria secular da história ela é brilhante. Biblicamente, no entanto, ela não se mantém. Para começar, não pode ser correto o entendimento de que os eventos históricos são cíclicos e indefinidamente repetitivos.
O argumento dessa ideia vem, por exemplo, da economia. Os períodos da propriedade monetária são intercalados por crises financeiras, que é a ciclicidade, e assim será para sempre, que é uma infinita espiral histórica. E o seu turno, a teologia da história concebe o tempo como uma linha finita e não uma espiral reticente. Nós, cristãos, alimentamos a expectativa do arrebatamento da igreja para o próximo segundo. Nós vivemos essa expectativa. E esse fato que vai marcar a história, certamente mudará a história, como nós estamos habituados. Esse fato histórico, certamente, é a ânsia de todo teólogo. E todo teólogo, é claro, entende a iminência da volta do Senhor Jesus. E como nós, cristãos, estamos no limiar de um grande evento, eu quero crer que esse grande evento possa ser o arrebatamento da igreja. Nós não trabalhamos com a possibilidade, mas com a certeza. O teólogo não trabalha com previsões, ele não trabalha com possibilidades, ele trabalha com fatos, com realidades, com fatos concretos, com certeza de que o tempo vai acabar. O que para os seres humanos em geral e para os historiadores em especial, parece não ser uma verdade, mas apenas um fato. Nós vamos saltar um pouco a nossa página e nós vamos ver um pouco como se deu essa condição da teologia da história no decorrer dos séculos, no decorrer dos anos. Ao longo da história, esse desenvolvimento, né, das mais variadas culturas, sempre houve um esforço da humanidade na compreensão do sentido da presença humana na Terra. O que estamos fazendo aqui? Com que propósito? Qual foi a proposta quando nós fomos inseridos no contexto terreno? Acompanhando este esforço, sempre teve presente a confluência entre as habilidades intelectuais, como os saberes científicos e filosóficos, e os exercícios espirituais, sendo este último obras do sistema religioso. Nós temos pensadores, filósofos, que colocam em descrédito, né, os exercícios espirituais. Por exemplo, Nietzsche, o homem que matou Deus, né, o Frederico Nietzsche, é melhor falar assim, o Nietzsche. Vamos também ver Karl Marx, que disse que a religião é o ópio do povo. Enfim, filósofos que deixaram um legado, um registro histórico da sua pretensão de não haver essa capacidade dos seres humanos e dizer que isso é um pensamento, é só um pensamento, os exercícios espirituais. Contudo, não há nenhum outro sistema de pensamento que tenha sido desenvolvido no interior de uma religião que procurou explicar a fundação do mundo, a criação do homem, o destino futuro do homem, levando em conta esse fato de que Deus tenha se feito homem e habitado a terra e se sacrificado em favor da humanidade, em favor da salvação do próprio homem. Isso é notório. Com base nessa perspectiva, nós vamos observar que o cristianismo é a única em toda a história humana que concebe isso. Nenhuma outra religião, nenhuma outra cultura religiosa mostra a divindade assumindo o papel humano. Só o cristianismo. Você não vai encontrar isso em nenhum outro sistema religioso. Mas o cristianismo, ele tem essa certeza de que a divindade fez-se homem, ele tabernaculou entre nós, ele habitou entre nós,
E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Os homens viram a divindade, se alimentaram junto com ele, participaram do seu ministério terreno, participaram das suas aflições e testemunharam disso, deixando para nós os legados históricos, que é os documentos que hoje nós temos em mãos, a Bíblia Sagrada. Teólogos e historiadores cristãos sempre procuraram articular as compreensões sobre a totalidade ou a integridade dos eventos históricos no advento da pessoa bendita de Cristo. Cristo exerce uma centralidade na história. Para a tradição de pensadores cristãos, por uma razão muito simples e muito óbvia, mas nem sempre fácil de ser entendida. Cristo é concebido, eu tenho tudo isso aqui marcado extra-livro, a gente buscou novas fontes de conhecimento. Como eu disse, o livro abre caminhos para a gente buscar o conhecimento. Cristo ele é concebido como o Verbo encarnado, isto é, o Logos divino, a inteligência divina que tudo revela. Tudo tanto sobre o passado anterior ao seu advento, tanto sobre o porvir, o seu futuro. É o cristianismo que tem essa prerrogativa. Para a teologia da história, que é o nosso assunto em pauta, o nosso assunto que está em voga aqui na nossa aula, é na vida, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo que estão os mistérios e as fontes de sabedoria para o entendimento da própria humanidade. É ele quem revela os grandes porquês filosóficos. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O fato de Deus em Cristo ter se tornado um ser histórico, um homem, estabelece um cruzamento entre a eternidade e o tempo. E aqui é um paradoxo. É algo também que nós não temos como explicar. Alguns fatos narrativos, históricos cristãos, são difíceis de explicar. As duas naturezas de Cristo, por exemplo, a humana e a divina, e a sua encarnação. Como é que a nossa mente humana, diminuta, ínfima, se nós olharmos para o Salmo de número 8, nós vamos ver a infinitude do homem e a soberania divina, e nós vamos entender que nós somos poeira cósmica, poeiras no espaço. E como estabelecer esse cruzamento entre a eternidade e o tempo? Aqui é que está, para nós cristãos, o fato de começarmos a entender a eternidade. Desde a origem do cristianismo, na era dos apóstolos, já há uma tentativa de sistematização dessa concepção. Paulo e os apóstolos, que expandiu consideravelmente o cristianismo ao pregar a mensagem do evangelho nos domínios de uma cultura grega e romana, helenista, foi o grande catalisador da compreensão histórica da religião cristã. O que nós vemos é que estes pais apostólicos, pais da igreja, os próprios apóstolos, que aprenderam do verbo vivo, eles são, para nós, ainda um mistério e uma fonte de sabedoria para o nosso próprio entendimento. Quando nós vamos estudar os pais apostólicos, eu até recomendo que você, meu irmão, você que é o nosso aluno, que está participando comigo desta aula, possa ler outros bons livros. Existem vários deles. Se não me falha a memória, a Patrística tem 48 livros. Dá uma procurada sobre esse assunto, a Patrística. Vai ter muita coisa boa, mas tem algumas coisinhas que também não são muito bons, mas a título de curiosidade, de historicidade, de aprendizado a respeito desse período, é bom os irmãos darem uma olhada, ler
algumas recomendações, é claro, os escritos de Santo Agostinho, alguns escritos também de Orígenes. Eu sei que tem alguns dos irmãos que não têm muito fator a respeito de Orígenes, mas é o que é evidente para nós. Irmãos, nós estamos tendo uma aula ao vivo. São 10 horas. Estou gravando essa aula. E eu tenho aqui em casa um amigo, aí na sala de aula ele já deve ter feito isso também, que é o galo, não é o galo de Pedro, mas é o galo do Eliseu. Ele me lembra que eu tenho que tomar uma medicação agora, às 10 horas. Um segundo, eu vou calar o bico dele e eu volto para o nosso pensamento. Pronto, não demorou nada, né? Esse remédio aqui é pertinente, eu preciso dele. Irmão Marquinhos, lembra daquele fato que o senhor me ajudou muito na nossa aula, uma ocasião em que eu precisei ir até o hospital? Preciso desse medicamento, senão aquilo lá acontece de novo, então é melhor tomar. Então, tem um horário regular. Me perdoem por isso. Muito bem. Vamos continuar. Das cartas paulinas, os chamados pais da igreja, bispo como Orígenes, como eu citei ainda há pouco, Santo Agostinho, eles procuraram dar prosseguimento a essas reflexões. Quem sou eu? Onde eu estou, né? O tempo. De onde eu vim? Para onde eu vou? Questões filosóficas que até então, e até hoje, não há um consenso. No século XX, e ainda hoje, muitos intelectuais se puseram a pensar nessas implicações. E um dos mais dedicados a essas implicações e destacados é o francês Henri Moreau. Henri Moreau. Moreau disse, abre aqui aspas, se após a vida terrestre do Verbo encarnado, que constitui o centro como o seu núcleo, a história humana continua a se desenrolar, é porque o tempo é ainda necessário para permitir o pleno crescimento do corpo místico de Cristo. A construção até o seu acabamento da cidade de Deus. E cabe ao apóstolo Paulo fazer a síntese das duas imagens e dizer para a construção do corpo de Cristo. Aqui eu estou citando Henri Moreau. A história alcançará o seu termo quando a obra começada na encarnação estiver plenamente realizada e, assim, plenamente terminado esse mistério da vontade benevolente de Deus. Isto é, reunir, recapitular todas as coisas em Cristo. O corpo místico de Cristo, isto é, a igreja, que é o verdadeiro sujeito da história. Logo, nós entendemos que o Cristo histórico é o corpo místico dele, que decorre todo o período histórico, desde a sua encarnação, né, o Verbo de Deus, o Logos, ele assume a forma humana, e a partir de então, quando ele deixa, né, o seu ministério terreno, o que toma forma e vulto na história é o seu corpo místico, a igreja. Isso é a teologia da história. Assim como o acabamento do seu crescimento é a razão de ser e a medida do tempo que isso ocorre. Quanto mais a igreja cresce, mais se avoluma. Essa é a razão e a medida do tempo que ainda está correndo
porque a igreja continua crescendo. O corpo místico de Cristo continua sendo acrescido, sendo acrescentado e continua como um fato histórico. O corpo místico de Cristo é quem dá continuidade na história. Segundo os teólogos da história, enquanto a história da salvação, e não como uma mera história, sem sentido aparente, é o corpo místico de Cristo que dá prosseguimento na história. E se você quiser procurar mais informações sobre esse pensamento da teologia histórica, o filósofo é Henri Marot, pronuncia-se Marot, Henri Marot. É ele quem vai dar prosseguimento nessa teologia da história. Nós vamos voltar na próxima aula com teologia exegética. Lembrando os irmãos que esta é a nossa penúltima aula. Amanhã, se Deus permitir, vou já estar postando a próxima aula. E esta próxima aula, nós vamos estar terminando já o nosso livro e vai ficar ainda muita terra por conquistar. O livro é grandioso, ele é volumoso, tem muito conteúdo e ele desprende mais leitura e mais desdobramento do aluno para enriquecer-se do conteúdo que está no livro. Por isso, não pare, dê prosseguimento. Eu sei que está muito difícil, né? Corre-corre em busca da manutenção diária das nossas famílias, por ocasião aí da pandemia, mas a gente precisa tirar um tempo para esse fim. Nós nos propusemos a nos formar como pensadores, como teólogos, e nós, como estamos inseridos no corpo místico de Cristo, e temos essa obrigatoriedade que nos foi imposta de estarmos dando testemunho da graça de Deus, nós precisamos continuar, então, no crescimento desta obra. E, para tanto, precisamos continuar estudando, e estudar sempre é bom e nunca é demais. Na próxima aula, então, nós vamos estar falando sobre teologia exegética e vamos discorrer mais alguns assuntos. No que diz respeito à nossa prova, permanece aquilo que já disse aos irmãos em sala de aula. Aquele trabalhozinho, cada um dos irmãos já tem o assunto temático sobre o tipo de teologia que os irmãos vão estar discorrendo, e eu vou ficar aguardando já. Se os irmãos já quiserem fazer, façam de próprio punho, como foi combinado, no mínimo 20 linhas, para que eu possa ver e compreender qual foi o grau de compreensão desta matéria, deste assunto, né, sobre a teologia da história, ou da identidade teológica, para que a gente possa avaliar os irmãos. Então, nós vamos ficar por aqui com essa nossa aula gravada. Espero que tenha sido frutuosa para os irmãos e vamos continuar nesse fervor, esperando sempre em Cristo. Mais uma vez peço perdão aqui pelo galo. É uma bênção esse galo, mas espero que os irmãos possam me suportar. Paz do Senhor, Deus abençoe a todos.